Fala, Dorival, tudo bem, meu querido? Tá difícil escalar a seleção brasileira, né? Não consegue fazer o básico e botar bons jogadores e tirar quem não tá rendendo de campo. Não consegue deixar o Danilo fora desse time, não é mesmo? Cara, pode ficar tranquilo, vou fazer um favorzinho pra você. Nesse vídeo de hoje eu vou escalar aqui a seleção brasileira ideal. A seleção que, caso você queira ganhar do Uruguai, meu querido Dorival Júnior, você tem que mandar a campo. Meus queridos, dia de clássico aqui na América do Sul, Brasil e Uruguai. Um jogo que tem uma história gigantesca, envolvendo duas das maiores seleções do futebol mundial. E bem, o Dorival Júnior, ele revelou na entrevista de ontem, da última segunda-feira, os 11 jogadores que irão a campo, os 11 titulares que irão enfrentar o Uruguai. E vou te falar que eu acho que essa situação para esse jogo vai ser um tanto quanto preocupante. Então eu decidi nesse vídeo de hoje fazer o meu 11 ideal. A escalação que, na minha opinião, conseguiria bater o Uruguai com certa tranquilidade. Um adversário que não vem em boa fase, que conseguiu uma vitória sofrida contra a Colômbia na última rodada, na última sexta-feira, para ser mais preciso, com um gol chorado no último lance. Não é um adversário difícil. E se o Dorival, ele fizesse o básico, o que ele não irá fazer, eu acho que a gente poderia ganhar com certa tranquilidade do Uruguai, na minha humilde opinião. Então eu vou mostrar aqui de início a escalação que o Dorival vai mandar hoje à noite e posteriormente vou escalar o meu 11 ideal. Meus queridos, aqui está, olha essa escalação maravilhosa, né? O Brasil, ele vai a campo hoje contra o Uruguai com Ederson se mantendo no gol, Danilo voltando, eu não aguento mais o Danilo, meu Deus do céu, eu não aguento mais o Danilo. O Wanderson, né, ele acabou acumulando cartões amarelos contra Peru e contra Venezuela, então ele está suspenso para essa partida. O Dodô, lateral direito da Fiorentina, né, da Itália, foi convocado, porém o Danilo, né, a hierarquia da seleção brasileira vai ser respeitada e o Danilo será titular. Puta que pariu. E o resto da zaga, ela continua sendo a mesma, com Marquinhos, Gabriel Magalhães no miolo da zaga e Abner na lateral esquerda. E daqui pra frente, cara, é o mesmo exato time, né? Realmente a única mudança que a gente teve foi o Danilo entrando na lateral direita. A gente vai ter Bruno Guimarães e Gerson na volância, com o Rafinha fazendo aquela função de camisa 10, Vini Júnior na ponta esquerda, Savinho na ponta direita e Igor Jesus de centroavante. Então, com essa brincadeira de mau gosto aqui já apresentada pra vocês, eu vou escalar aqui a minha seleção ideal. E aqui estamos, olha que campinho bonitinho que está aqui ao meu lado, perfeito? Meus queridos, sem mais delongas, né, no gol eu manteria o Ederson. Assim, eu já coloquei toda a minha opinião quanto ao Ederson ser titular no gol da seleção. Nos últimos vídeos que eu fiz eu comentei um pouquinho mais sobre os goleiros. Eu não acho que seja a nossa melhor opção, ele não é o melhor goleiro dessa geração. O melhor goleiro dessa geração é o Alisson, porém está lesionado e o melhor que a gente tem à disposição com o Alisson estando lesionado é o Ederson. Ah, mas tem gente que vai pedir o Bento. Gente, o Bento, ele tá jogando no Campeonato Árabe. Ele enfrenta um monte de jogador que não estaria nem na Série C do Campeonato Brasileiro toda semana. E aí, de vez em quando, ele vai enfrentar um jogador de nível mundial, que vai ser, por exemplo, o Mitrovic, vai ser, por exemplo, o Neymar, que, bem, tá lesionado, mal joga, o Firmino e por aí vai. De vez em quando, ele é bem testado, mas na maioria dos jogos do Campeonato Saudita, ele, cara, vai enfrentar um monte de jogador extremamente abaixo da média. Eu me recuso a colocar um goleiro que joga na Arábia Saudita como titular da seleção brasileira. Eu acho que isso seria vergonhoso. E o Everson, cara, não tá na melhor das fases pelo Palmeiras, então eu também não colocaria de titular. Eu vou manter o Ederson, mas assim que o Alisson voltar de lesão, pelo amor de Deus, coloca o Alisson de titular. Na lateral direita, meus amigos, eu me recuso a botar o Danilo. Já falei isso anteriormente e eu vou de Dodô. Ah, mas é a primeira convocação dele. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Não me interessa. Eu não vou fazer a blasfêmia. Eu não vou fazer o crime que é colocar o Danilo de lateral direito. Isso é uma vergonha, um tapa na cara do brasileiro. Eu não vou compactuar com isso, que é o que o Dorival vai fazer. Mais pra frente desse vídeo aqui, eu também vou mostrar uma variação tática que não vai precisar do Dodô na lateral direita, tá? E aí vai mudar um pouquinho a escalação. Vou falar disso mais pra frente. E agora eu vou fazer a minha maior mudança, na minha opinião. Eu vou com 3 zagueiros. Eu vou com Gabriel Magalhães na direita, Murilo do Nottingham Forest estreando, aquele Murilo ex-Corinthians que eu venho pagando o pau desgraçado todo vídeo de convocação que eu faço aqui no canal. Ele mesmo na lateral esquerda e Léo Ortiz fazendo essa função de um zagueiro que é mais centralizado barra volante. Ele fez essa função quando estava jogando no Flamengo com o Tite. Mesmo que não seja a coisa favorita da vida do Léo Ortiz. Porém, ele quebra muito bem de volante, ele fecharia muito bem essa zaga aqui com esses 3 zagueiros na hora de defender e também auxiliaria na hora de construir. O Gabriel Magalhães, eu nem vou perder tempo falando, é um jogadoraço, e o Murilo, cara, ele pode quebrar muito bem nessa lateral esquerda. Na base do Corinthians ele era lateral esquerdo, então ele pode, por exemplo, dar muito mais liberdade para o Abner subir. Ele também tem uma potência física absurda, consegue quebrar um pouquinho na construção do jogo, então auxiliaria muito esse lado esquerdo do Brasil.
Brasil. E, gente, é essencial o Dorival ele mexer nessa zaga. O Brasil ele tem 11 gols sofridos em 16 jogos dessas eliminatórias. Isso é muito gol, meu amigo. É inaceitável. E eu colocaria, sim, o Marquinhos no banco. Pra mim, cara, o Marquinhos ele pode ser um dos problemas dessa zaga que não vem funcionando. Definitivamente não é o Gabriel Magalhães. E pra gente consertar essa zaga, tem que mexer. E pra mim essa daqui é a melhor mexida possível. Como eu disse em vídeos anteriores aqui também que eu falei de seleção brasileira. Esta seleção, essa geração clama pra jogar com 3 zagueiros. Mas o Dorival, mais o Diniz, mais o Tite, ninguém escuta isso. Ninguém escuta o campo. Mas eu vou escutar, eu vou botar 3 zagueiros. Em lateral esquerda, bem, o Alex Telles foi convocado depois do corte do Arana, mas eu vou continuar com o Abner. Pra mim, vem sendo bem decente. Eu não mexeria no time quanto a isso, né? Quanto a lateral esquerda, que pra mim tá decente. E, querendo ou não, é o melhor que a gente tem atualmente nessa convocação. No meu campo, naturalmente, a gente vai perder um jogador, né? Porque eu coloquei o Léo Ortiz, que também vai quebrar de volante na hora da construção. Eu continuaria com o Gerson, que tá sendo um dos poucos que tá se salvando nessa seleção brasileira. Tanto na última data FIFA, quanto nessa. Tá jogando muita bola e eu tenho um pouquíssimo a criticar no Gerson. Ele tá começando a realmente desfilar aquele futebol que ele desfilou no Flamengo há muito e muito tempo, agora na seleção brasileira. Ele talvez tenha quebrado aquele mini bloqueio mental que ele tinha, né? De ter um pouquinho de medo, entre aspas, de jogar na seleção, e agora ele tá arrebentando. E bem, eu não tenho nada pra falar contra o Rafinha, né? É o nosso melhor jogador nesta temporada. É o melhor jogador da temporada europeia. O melhor do mundo nesses primeiros 6 meses de temporada europeia. E bem, tá arrebentando também a seleção brasileira. Olha o golaço de falta que ele fez contra a Venezuela. Ele chama a responsabilidade pra ele. E pelo que o Dorival disse ontem, se tiver pênalti, o Rafinha bate. Finalmente a gente vai ter um batedor que realmente chama a responsabilidade pra ele, né? Porra, Vini Júnior, pelo amor de Deus, o que tu faz com a gente, né? Eu não tenho muito o que criticar aqui. O Rafinha continue na função de camisa 10. Nesse esquema que eu montei aqui, ele talvez teria que marcar um pouquinho mais, mas no Barcelona ele também faz isso, então menor problema. Rafinha continua titular de camisa 10. E agora, cara, eu vou manter o ponto esquerda Vinícius Júnior. Pra mim, nessa atual convocação, é o que a gente tem de melhor. Eu já deixei claro aqui no canal, eu colocaria o Rodrigo. Porém, o Rodrigo ele teve que ser cortado por lesão, então continua com o Vini Júnior. No ataque, né, na função de centroavante, eu continuaria com o Igor Jesus, porque é o único centroavante realmente que o Dorival ele convocou, o que é uma vergonha completa, venhamos a convir. Então, bem, continuo com o Igor Jesus, mas nada contra ele também, né? Ele vem jogando bem, não jogou tão bem contra a Venezuela, mas ele ficou muito encaixotado numa boa marcação venezuelana. Então eu continuaria com ele aqui, pra mim não tem o menor problema. E na ponta direita, mais uma mudança. Luiz Henrique, cara. O Luiz Henrique, ele entrou bem contra o Chile, salvando o Brasil. Ele entrou bem contra o Peru, acabando com a partida e guardando o gol dele. E entrou bem contra a Venezuela. Porém, foi no período do jogo que o Dorival começou a empilhar a ponta. E acabou que esse bom desempenho dele não resultou em nenhum gol, nenhuma participação em gol, nem nada. Porém, o Luiz Henrique, ele tá sendo mais incisivo. Ele tá jogando muito mais bola do que o Savinho. Gente, o Savinho ainda tá passando por aquele período de oscilação. Não tem muito o que eu dizer. Eu vou criticar o moleque? Não. Eu vou falar que ele é imprestável? Não. Porém, o Luiz Henrique, ele tá no momento melhor. A gente tem que respeitar o momento. A gente tem que respeitar o que o campo tá gritando pra gente ver. Então, o Luiz Henrique, pra mim, é titular dessa ponta direita. Mais um erro, na minha opinião, que o Dorival não vai acabar fazendo. E você pode estar se perguntando quais são esses quadradinhos aí do lado, né? São basicamente os jogadores reservas. Então, Danilo fica no banco. O nosso querido Marquinhos também continuou no banco. Savinho, que eu acabei de falar, continuou no banco. Bruno Guimarães, vira banco pro Léo Ortiz, não me interessa. E aqui, cara, eu tenho um jogador que eu acabaria deixando no banco, porém eu me sinto meio que na obrigação de comentar um pouquinho dele, que seria o nosso querido Andrés Pereira. Cara, o Andrés é um jogador que ele vem rendendo muito bem quando ele entra na seleção brasileira. Eu acho um absurdo ele não ter entrado durante o jogo contra a Venezuela. Eu acho que ele daria uma rotação um pouquinho diferente realmente para a equipe. E falar do Andrés Pereira também passa por aquilo que eu falei da segunda opção tática que eu daria para esse time. Deixa eu retirar aqui o nosso querido Andrés Pereira e também o nosso querido Dodô desta análise. E o que eu faria? Eu abriria o Léo Ortiz de lateral direito mesmo. Cara, a gente não tem lateral direito, essa é a grande realidade, e o Léo Ortiz, eu acho que ele vai ter que ser o pau pra toda a obra aqui nessa minha escalação. Eu colocaria novamente o Rafinha um pouquinho mais adiantado, continuando na função de camisa 10, e quem eu colocaria aqui fazendo essa dupla de volantes com o Gerson? Ele mesmo, Andrés Pereira. Cara, eu acho que o Andrés, ele merece uma pequena continuação aqui na seleção. Ele rendeu minimamente na Copa América, e ele rendeu na última data FIFA, quando ele nem foi convocado entre os 23 iniciais, né, depois ele entrou por conta de cortes. Eu acho que é um jogador que ele vem rendendo, ele vem mostrando o valor dele. E, cara, merece tempo, merece minutagem. Claro, essa não seria minha escalação ideal, como eu acabei de dizer, eu vou montar para daqui a pouco. A minha escalação ideal, ela é com 3 zagueiros. Porém, eu acho que isso daqui seria um movimento até que válido. Claro, convocar outro lateral direito, porque, pô, improvisar o Léo Ortiz de lateral é até judiação com o cara, pô. Pelo amor de Deus, ele só quer jogar de zagueiro, mas, pô, tem uma concorrência muito boa. E eu acho o Murilo mais jogador que o Léo Ortiz.
Porém, isso aqui é uma alternativa na minha opinião. Eu vi um pessoal também comentando sobre essa escalação, né? Então, o Léo Ortiz de lateral seria um baita do improviso, mas eu não acho um absurdo gigantesco. Eu acho muito mais absurdo o Danilo, por exemplo, começar nessa lateral. Porém, numa alternativa, né, a essa escalação, eu colocaria esse 11 aqui. Porém, o meu 11 ideal é este aqui, com Ederson no gol, uma linha de 5, com o Dodô na lateral direita, ou eventualmente o Wanderson e o Couto quando eles voltarem para a seleção, e Abner na lateral esquerda, com um trio de zagueiros, com Murilo e Gabriel Magalhães ficando mais presos realmente na zaga, e o Léo Ortiz defendendo na fase de ataque do outro time e saindo para ajudar na construção na fase de ataque do Brasil. No meio campo, o Gerson fazer aquela função de box-to-box, né, aquele segundo volante que vai de área, e Rafinha fazendo a função de camisa 10 padrão que ele vem fazendo no Barcelona e também caindo um pouco mais para defender quando necessário, né, porque agora a gente tem um meio campista a menos. Ponta esquerda é Vinícius Júnior, porque é o que a gente tem, ele visivelmente não rende pela seleção brasileira. Eu tentaria recuperar, talvez depois. Agora ele merece ficar um pouquinho na geladeira e, cara, tirar toda essa ansiedade que ele tem quando ele joga com a camisa amarelinha. Ponta direita, Luiz Henrique, é o que o campo tá gritando. Tá jogando muito bem quando entra e merece ser titular. E no ataque, né, na centroavância, Igor Jesus. Então, mas é isso, meus queridos. Eu me senti um pouquinho na obrigação de fazer esse vídeo, porque, pô, eu já tô ficando engasgado com essas alterações, com essas escalações, com essa passagem bizonha, patética que vem sendo o Dorival Júnior pela seleção brasileira. Gente, tá ficando feio. Tá ficando chato. O Dorival, ele mantém esses mesmos jogadores que não conseguem render nem 10% do que tem que se render para ser titular de uma seleção brasileira. Continua convocando o Danilo. Eu não aguento mais o Danilo, meu irmão. O Danilo não rende, o Danilo não tem que estar sendo convocado para a seleção brasileira. Ah, mas ele é importante pro grupo. Foda-se que ele é importante pro grupo. Chama um coach então, já que vai ser importante pro grupo. Não a porra do Danilo. Chama um lateral que mereça. Olha o que o Wesley tá fazendo na mão do Felipe Luiz pelo Flamengo. É o melhor lateral direito, talvez, aqui em solo nacional que a gente tem atualmente. Ele é ignorado, ele fica de escanteio pro Danilo. Não tem condições. Tem que mexer, tem que arriscar. O Dorival Júnior, ele está se mantendo no cargo da seleção brasileira por enquanto. Ele está pensando na sobrevivência dele, não na Copa de 26. É óbvio que o Brasil vai chegar na Copa de 26. Ninguém tem a menor dúvida disso. Você tem que arriscar, você tem que botar bons jogadores. Você tem que testar quem está jogando bem. Seleção é momento. Você não pode colocar um jogador porque, ele rende muito bem pelo clube. Mas se não está rendendo pela seleção brasileira, é banco. É a mesma coisa do Savinho, ele vem até que jogando bem pelo Manchester City, mas não tá rendendo na seleção brasileira. Banco pro Luiz Henrique que rende pela seleção brasileira. O Vinícius Júnior não rende pela seleção brasileira. Quando tiver um jogador que estiver bem, né, quando estiver, por exemplo, a volta do Rodrigo, aí coloca o Rodrigo. Talvez arriscar até o Martinelli, que eu não tinha pensado até agora, que pode ser até uma boa opção. Já fez mais pela seleção brasileira do que o Vinícius Júnior. Tem que arriscar, tem que parar de fazer o mesmo, tem que parar de ignorar o campo. Porque o campo ele grita, o campo ele espernia, e quem não escuta o campo vai eventualmente rodar. E se o Dorival Júnior ele não abrir o olho dele, ele vai rodar. Porque ele tá se mantendo, cara, irredutível quanto às decisões burras que ele vem tomando. E esse vídeo aqui, ele é meio que um desabafo realmente, porque tá insuportável de ver a seleção, cara. Tem toda essa campanha, o brasileiro, ele tem que abraçar novamente a seleção brasileira. Eu vou abraçar esta porra, por quê? Eu poderia, ao invés de ter vendo essa seleção brasileira morta, tá vendo o meu clube, tá vendo meu time jogar pelo Brasileirão, pela Libertadores, pela Sul-Americana, pela Copa do Brasil, ver jogos que realmente vão me cativar. Mas não, eu tenho que parar pra ver Brasil e Venezuela, pra ver um jogo de bola que talvez venha evoluindo, porém que ainda tem inúmeros erros, que tem um técnico que ele vem sendo teimoso, que ele não decide mudar. Cansa. Como você quer que o brasileiro se aproxime, abrace a seleção brasileira, se os caras não desempenham? Não é possível, não é viável. E pro Brasil começar a desempenhar, pro brasileiro começar a abraçar a seleção brasileira, quem tem que começar a mudar não é o torcedor, não é o brasileiro. É o Dorival, são os jogadores, é a CBF, é todo mundo que vem contribuindo para a seleção brasileira se tornar chata. Que vem contribuindo para essa antipatia que vem sendo criada com a seleção brasileira. Antipatia que é justa, porque ninguém aguenta mais ver essa seleção. Ninguém aguenta mais ver esse bando de morto em campo. Tem que mudar. Essa é a mensagem da CBF, ao Dorival, aos jogadores, todo mundo tem que mudar. Porque senão a seleção brasileira não vai aguentar essa incompetência de vocês. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, até o vídeo de amanhã.